E se eu te dissesse que você só precisa de uma tesoura e 10 minutinhos para parecer 10 anos mais jovem? Sem cirurgia, sem maquiagem e sem deixar de ser você mesma? Hoje eu vou te mostrar 3 cortes de cabelo que estão revolucionando a forma como as mulheres acima dos 60 se olham no espelho e sentem que voltaram a brilhar. O último é tão transformador que algumas nem se reconhecem de tão maravilhosas que ficam. Fica comigo, porque no final, eu vou te contar qual desses cortes pode ser o ideal para você. Corte número 3. Bob em camadas desfiadas. Depois dos 60, o cabelo muda, perde volume, fica mais fino, mais ressecado. E às vezes sentimos que ele não tem mais o caimento de antes. Mas isso não significa que você perdeu o estilo, muito menos a sua beleza. Pelo contrário, esse primeiro corte foi pensado justamente para acompanhar essas mudanças com elegância. Ele é versátil, valoriza o rosto e pode devolver aquele movimento natural que faz com que sua expressão fique mais leve, mais viva e você mais radiante. O bob em camadas é um daqueles cortes que nunca saem de moda. Mas, quando falamos de uma mulher com elegância, história e sabedoria, o bob ganha uma nova dimensão. Esse corte é perfeito para você, rainha. Se está buscando um visual que realce o seu rosto, suavize os traços e, acima de tudo, traga de volta o volume e o movimento de um cabelo que foi mudando com o tempo. Conforme a gente amadurece, é normal que o cabelo perca densidade ou estrutura. Ele já não se ajeita da mesma forma. Muitas vezes parece sem vida, sem graça. O bob em camadas foi criado exatamente para isso. Para devolver um ar jovem, leve e luminoso ao seu visual. Um ponto importante sobre esse corte é que ele tem 2 variações. Pode ser mais curtinho, caindo atrás das orelhas, ou médio, tocando os ombros. Imagine esse corte como uma linha entre o queixo e os ombros, com camadas suaves que dão textura e movimento ao cabelo. Não é um corte rígido, pelo contrário. É leve, elegante, fácil de cuidar e muito versátil. Se você tem cabelos grisalhos, as camadas ajudam a refletir a luz de forma especial, criando um brilho prateado que parece proposital, como se fizesse parte de um look super planejado. E se quiser adicionar algumas luzes suaves, aqueles pontos de brilho ao redor do rosto podem dar uma sensação linda de calor, sem precisar esconder sua cor natural. Muitas mulheres que testam esse corte pela primeira vez ficam impressionadas. Acontece algo curioso. Ao se olharem no espelho, dizem: "Me reconheço, mas mais iluminada, mais leve, mais eu mesma." Porque é isso que um bob bem feito proporciona. Ele não te transforma em outra pessoa. Ele te traz de volta para aquela versão sua que você talvez tivesse esquecido. Se você tem o cabelo fino, as camadas criam a ilusão de mais volume. E se seu cabelo for liso e tende a grudar no couro cabeludo, peça para o cabeleireiro empilhar levemente as camadas na parte de trás. Isso cria um volume discreto no topo da cabeça, o suficiente para valorizar o perfil sem precisar de penteados exagerados. O mais incrível do bob com camadas desfiadas é que ele se adapta a muitos tipos de rosto. Em rostos quadrados, suaviza os ângulos; em rostos redondos, afina. E em rostos ovais ou em formato de coração, simplesmente destaca a harmonia natural. Não é à toa que esse corte resiste ao tempo. É porque ele funciona. Não é só bonito, ele é estratégico. É o corte da mulher que não precisa chamar atenção para ser notada, porque a presença dela fala por si só. E o melhor, é fácil de manter. Você pode modelar com uma escova redonda secadora ou uma chapinha, se quiser um acabamento mais alinhado. Um pouco de mousse na raiz ou um spray de volume pode levantar as camadas, se quiser mais corpo. E o melhor, você não precisa viver no salão. Um retoque a cada 6 ou 8 semanas é suficiente para manter a forma. Se preferir um look mais elegante, pode usar o Babyliss. Dedique 5 minutinhos e veja a diferença. A cada 6 a 8 semanas, passe no salão só para acertar as pontas e manter o corte fresco. Um truque especial para destacar o brilho natural dos fios grisalhos ou brancos é usar um sérum leve só nas pontas. Além de controlar o frizz, ele ajuda a manter o movimento das camadas. O mais importante é manter a estrutura das camadas viva e bem definida. E isso não exige penteados elaborados nem ferramentas complicadas. O ideal é usar um shampoo leve,
que não pese nos fios, e um condicionador que traga volume ou hidratação, dependendo do seu tipo de cabelo. Muitas mulheres dizem que esse corte tira um peso, não só do cabelo, mas do corpo e da mente. Ele é leve, fresco e sempre faz você parecer bem arrumada. Uma mulher com um bob em camadas entra num lugar e chama a atenção, não pelo escândalo, mas pela elegância silenciosa com que carrega o próprio cabelo. Por quê? Às vezes, menos é mais. E a elegância discreta é a que realmente fica. Está gostando dessas dicas? Então, aproveite o meu manual Elegância como Nunca Antes, um guia completo para renovar sua imagem. Link na descrição. Corte número 2. Pixie moderno. O pixie moderno é uma declaração. Não é apenas um corte de cabelo. É uma forma de dizer ao mundo: estou aqui, segura de mim, confortável com quem eu sou e não preciso me esconder. É um corte para a mulher que não pede mais permissão para ocupar seu espaço. Para você, rainha, que sabe o seu valor e não precisa provar isso com gritos, mas sim com presença. Esse corte é ousado, sim, mas também é delicado, feminino, sofisticado e extremamente poderoso. E o mais interessante de tudo, rejuvenesce instantaneamente. Literalmente. A estrutura do pixie atual mantém alguns centímetros de cabelo e cria um efeito visual de lifting no rosto graças à franja, que muitas vezes cai de lado sobre a testa. Ao manter as laterais mais curtas e permitir um pouco de volume no topo, o seu rosto parece mais alongado, mais elevado. Esse pequeno truque ótico faz milagres. A gravidade já não é tão amiga depois dos 60, a gente sabe, mas o pixie desafia isso com elegância. Ele também destaca os traços mais expressivos, os olhos, as maçãs do rosto, o sorriso. E é isso que queremos mostrar, não é? O que há de bonito, de vivo, de vibrante. Não queremos nos esconder. Queremos ser vistas. Um ponto importante sobre esse corte é que às vezes a franja pode ficar curta demais. Por isso, recomendo deixar a franja um pouco mais longa, para um visual mais feminino. Esse corte não é rígido nem engessado. Ele é flexível. Se adapta a você, pode ser usado com camadas mais longas no topo para um ar mais romântico e suave, ou mais texturizado e bagunçado para um efeito jovial e cheio de energia. Mas se você prefere algo mais elegante, pode pentear para o lado com um toque de gel ou pomada leve, deixando a franja cair com leveza e suavizar a testa. As possibilidades são infinitas. E é isso que torna esse corte único, porque não existem dois pixies iguais, assim como não existem duas mulheres iguais. E se você tem cabelos brancos ou grisalhos, esse corte os valoriza como nenhum outro. Por ser curtinho, os tons prateados ou brancos ficam mais definidos, brilhantes e parecem pensados. Não desleixo, mas estilo. Em casa, dá para arrumar em menos de 3 minutos. Basta uma pomada leve ou um creme de pentear suave. Se quiser volume no topo, aplique o produto com os dedos, penteie para cima e para o lado e deixe secar naturalmente ou com o secador. Se for usar secador, alguns segundos com o bico direcionado já bastam. Para manter a textura e evitar que fique chapado, evite produtos pesados ou oleosos. E se tiver cabelos grisalhos, use um shampoo matizador uma vez por semana para manter o tom branco ou prateado com brilho. O pixie economiza tempo, sim, mas não significa desleixo. Significa escolha. E isso se nota. Rainha, o corte pixie precisa de retoques a cada 4 ou 5 semanas. Por ser um estilo curto e com estrutura, ele perde a forma rápido conforme o cabelo cresce, principalmente na nuca e nas laterais. Se você deixar por mais tempo, o corte começa a parecer bagunçado, ou perde aquele formato que valoriza tanto. Manter os retoques mensais garante que ele continue destacando seus traços, com a aparência sempre bem cuidada. E, o mais importante, que você se sinta bem cada vez que se olhar no espelho. E esses retoques são rápidos. Não exigem mudança radical, só ajustar o comprimento e refrescar o formato. Se preferir um pixie mais despojado ou com a parte de cima mais longa e bagunçadinha, pode até espaçar um pouco mais os retoques, mas o ideal é não passar de 5 semanas. Uma mulher com um pixie moderno costuma receber elogios inesperados. Você está radiante. Fez alguma coisa? Tem algo diferente em você. E esse algo é confiança, porque esse corte não te disfarça. Ele te revela.
E é isso que mais atrai. Esse corte é liberdade. E não estamos falando só da liberdade de se mover sem cabelo no rosto. É a liberdade de se sentir leve, segura, confortável, de não ter que se esconder atrás de nada, de se olhar no espelho e ver uma mulher que, independente da idade, se sente mais viva do que nunca. Se você ainda não se apaixonou por nenhum corte, não sai daí. O último tem um detalhe tão simples e tão poderoso que transforma totalmente o jeito como você se vê e como se sente. Mas antes, se inscreva no canal para não perder dicas que vão elevar a sua elegância. Corte número 1. Franja cortina. Esse é o corte mais sutil, mas também o mais transformador. A franja cortina é aquele detalhe mágico que suaviza o rosto, rejuvenesce a expressão e traz frescor ao visual sem grandes mudanças. Às vezes, a gente não quer cortar tudo nem mudar a cor, mas sente que precisa de algo. Algo que traga de volta um pouco de luz, de movimento, de charme. E esse algo pode ser uma franja bem pensada. A franja cortina não cobre o rosto nem pesa o olhar. Ela é leve, dividida suavemente ao meio ou de ladinho, com pontas alongadas que se misturam ao restante do cabelo. Ela emoldura o rosto com delicadeza e deixa os olhos em destaque. Diminui a aparência das linhas de expressão na testa, suaviza os contornos do rosto e cria um efeito imediato de frescor, como se você tivesse dormido melhor, como se estivesse mais iluminada. E o melhor, ela cresce com graça. Se um dia quiser deixar crescer, não precisa esconder. Ela se transforma em camadas frontais que continuam valorizando o corte. Um detalhe importante: a franja cortina pode ser usada de 3 formas principais. A primeira é mais curtinha e fechada. A segunda, com o cabelo mais reto e menos volumoso. E a terceira, com mechas mais longas e camadas, estilo borboleta, para suavizar o rosto e trazer movimento. Para a franja cortina, o cuidado está nos detalhes. Ela não exige cortes constantes, mas vale aparar a cada 5 a 7 semanas para manter o formato. Para modelar, o mais simples é usar o secador com uma escova redonda pequena. Enrole a franja desde a raiz e solte para as laterais. Se seu cabelo tiver um pouco de ondulação ou textura, muitas vezes nem precisa de calor. Basta ajeitar com os dedos e usar um pouco de spray texturizador. Evite aplicar óleos ou produtos pesados nessa área, pois pode ficar oleosa rapidamente. Os melhores produtos para esse corte são em spray. E se um dia não quiser mostrar a franja, pode prendê-la com uma presilha ou escondê-la entre as camadas do cabelo. Essa é a mágica da franja cortina. Ela aparece quando você quer e some quando não quer. Essa franja é perfeita para combinar com cabelos longos e médios. Muitas mulheres acham que depois dos 60 não é mais hora de usar franja. E se enganam, porque esse tipo de franja não é infantil nem dramática. Ela é refinada, moderna, sofisticada. Também se adapta ao formato do seu rosto. Se for redondo, ela alonga. Se for quadrado, suaviza. E se for oval, apenas realça o que já é lindo. Se o seu cabelo é fino, esse tipo de franja dá mais corpo e dimensão. E se você está em transição para os grisalhos, melhor ainda, porque a franja cortina faz com que os fios brancos na parte da frente pareçam intencionais e iluminados, como parte de um visual elegante. Você não precisa de muitos produtos nem técnicas difíceis, só uma tesoura bem usada e um profissional que saiba interpretar sua essência. Pode usá-la solta, com volume ou até presa, nos dias mais quentes. É prática, versátil e, acima de tudo, muito charmosa. A beleza da franja cortina é que ela não chama a atenção por si só, mas pelo efeito que causa no todo. Ninguém vai dizer "que franja linda". Vão dizer "você fez algo? Está radiante". Porque, às vezes, tudo o que a gente precisa é de um toque. Um gesto de autocuidado. Uma pequena mudança que revele a mulher segura, elegante e viva que você é. Se você chegou até aqui, comenta "Amo o meu cabelo", para eu saber que você faz parte da comunidade de mulheres que brilham com luz própria. O que você aprendeu hoje é só o começo. Meu manual Elegância como Nunca Antes vai te mostrar como se vestir de acordo com o seu corpo, escolher as cores que mais te favorecem e muito mais. O link está na descrição.
E só as primeiras que comprarem vão receber todo o conteúdo exclusivo. Porque você merece se sentir como uma rainha.